Olá, tudo bem? Nessa terceira parte eu vou tratar a respeito da pena sob a ótica do criminoso. Será que o criminoso pensa que a pena é justa? Será que ele acredita que a pena está equânime, equilibrada, proporcional ao mal que o criminoso causou? Bem, veja só, primeiro é importante nós estabelecermos o seguinte: há crimes de todas as naturezas no nosso país. Há crimes que todas as pessoas sabem que são crimes, por exemplo, roubo, furto, estupro, homicídio, lesões corporais, violência doméstica. Todas as pessoas sabem que aquilo é crime. E a maioria das pessoas, vez ou outra na sua vida, vai cometer uma infração penal. Isso é absolutamente natural. Bom, certamente você já cometeu alguma infração penal, algum fato tipificado na norma penal como criminoso. Já falou algumas palavras injuriosas, você já ameaçou alguém. Todas as pessoas, uma vez ou outra, já praticaram algum comportamento definido na norma penal como crime, pois isso é natural. Certamente muitos de vocês já tomaram 2, 3 cervejas e dirigiram. Conduzir o veículo com a capacidade psicomotora possivelmente alterada em razão da influência do álcool. Então isso é absolutamente natural. E aqui, quando eu trago para você a perspectiva do criminoso, quer dizer, o que o criminoso pensa da pena e os seus familiares pensam a respeito da pena no nosso país, você tem que levar em consideração todos os tipos de crimes. Porque é bem da verdade, há uma repulsa social em relação àqueles crimes violentos. Mas há uma grande massa, né? E aí fica uma crítica, no nosso país há muitos crimes, mais crimes do que se pode conhecer. Há muitas infrações penais e aí causa um problema, porque de repente o que você está fazendo é crime e você não sabe disso. Quem é que sabe todos os crimes que tem no país? Muito difícil, há muitos crimes. A legislação ultrapassa os 5.000 tipos criminais. Pois bem, na perspectiva do criminoso, a pena, ora, é justa, ora, é mais grave do que deveria ser frente ao comportamento praticado. Pergunte ao camarada que bebeu e dirigiu o veículo automotor. O que ele pensa a respeito da pena? A pessoa que foi ameaçada, eventualmente, você disse que ia dar uma surra no camarada, você disse que ia dar um tapa no camarada, o cara tava te devendo e você falou: rapaz, se você não me pagar até o fim de semana, você é um homem morto. Coisas desse tipo que acontecem corriqueiramente, faz parte da rotina. Quem vive aí no dia a dia, quem convive com pessoas, sabe que isso acontece naturalmente. O camarada tá devendo o outro, fala: rapaz, ou você me paga, ou até dia 30 eu vou dar uma surra e vou quebrar todinho. As pessoas se xingam reciprocamente na internet, uma do outro tomar no cu, filha da puta, isso e aquilo. Bom, diversas expressões depreciativas são empregadas contra pessoas de forma recíproca. E isso é um comportamento criminoso, está lá tipificado, artigo 139, 138, 140 do Código Penal. A ameaça está lá no 147, todos do Código Penal, há diversas normas penais. Mais ainda, o camarada que tem uma espingarda no sítio, caça a paquinha dele no fim de semana, caça o tatuzinho no fim de semana, caça a cutia, caça a anta. É normal, isso tem aos montes, né? Isso tem aos montes, não adianta a gente se fazer de cego. Apesar do direito receber essa crítica do mundo do dever ser, e aí teoriza demais coisas que não acontecem na prática. Pois bem, a pena nessas infrações penais que não causam mal, que não causam dano a terceiros, por exemplo, o porte de uma espingarda no sítio para caçar, o cara que tem um 38 no sítio usa para caça, o camarada que dirige embriagado, isso não causa mal de uma forma concreta a nenhuma pessoa. Na verdade, ele apenas inobserva a norma penal. E nesses casos, a legislação estabelece penas que chegam até 4 anos, quer dizer, porte de arma de fogo, 4 anos, embriaguez em direção, até 3 anos. São penas altas, maiores até do que a ameaça. A ameaça é uma pena que não ultrapassa 1 ano. Mas o porte de arma de fogo no sítio, por exemplo, a pena vai até 4 anos, isso se tratando de armas de uso permitido. Pois bem, na perspectiva do criminoso, de uma forma geral, nesses crimes que eu citei, em que você não tem um grave dano cometido contra uma pessoa, os criminosos normalmente vão considerar as penas excessivas em relação ao comportamento que foi praticado contra eles, beleza? Então, em relação a esses criminosos, é mais tranquilo você conseguir visualizar o que eu estou falando, que na perspectiva do criminoso a pena é alta, a pena deveria ser menor. Se o cara que bebeu e dirigiu, ele não queria receber pena nenhuma. O cara que tem uma espingarda no sítio, ele não queria ter pena nenhuma. Na perspectiva desses camaradas, então, é mais simples. Agora, veja só, na perspectiva do furtador, aquela pessoa que furta, do estelionatário, que pratica golpes o tempo todo, na perspectiva desses camaradas, será que a pena é justa? Será que a pena é equilibrada, proporcional ao mal que causou? É relativo, mas de uma forma geral, eu posso assegurar para você que o criminoso pensa, e os seus familiares, que a pena é equilibrada, é proporcional ao mal causado, até porque muitos furtadores estelionatários trazem a desculpa de que tiveram uma infância difícil,
e as condições atuais sociais os impulsionaram à prática daqueles crimes. Então, quando você se coloca no lugar do criminoso, você consegue perceber o que o criminoso fala, e é justamente isso, da defesa dele. Se você perguntar, ladrão, você acha que a pena que você recebeu é muito alta? É alta porque eu precisei, eu furtei porque eu precisei, enfim. Independentemente das alegações, se verdadeiras ou não, se realmente havia uma necessidade ou não, o criminoso sempre vai alegar isso, é natural, pelo menos a maioria das vezes. E aí a gente vai agravando os crimes. Roubo, normalmente é o mesmo pensamento atribuído ao furtador. Se o furtador acha que foi impulsionado para fazer aquilo, o ladrão também acha que foi impulsionado, que não teve oportunidade. A maioria dele, não são todos, mas a maioria vai defender isso, que as oportunidades, aliás, a ausência das oportunidades os impulsionaram até aquele momento, e as penas que são recebidas para ele são graves, são pesadas, são mais do que eles deveriam receber. O que eu discordo completamente, esses crimes de sangue, esses crimes violentos, eu acho que a repressão tinha que ser muito mais severa. Mas aí, aqui não é a minha opinião. Aqui nós tentamos mostrar a perspectiva do criminoso. Pois bem, e o homicida? Na prática de homicídio, normalmente os criminosos possuem alguma motivação. E na maioria das vezes são motivações fúteis, mas às vezes possuem motivações. É no âmbito de uma briga, é no âmbito de ameaças recíprocas que foram praticadas, é no âmbito de raivas que foram sendo acumuladas. Então, nesses contextos, os criminosos, os homicidas, normalmente tendem a crer que a pena foi justa e às vezes até exagerada, porque a suposta vítima teria então provocado aquele comportamento homicida. Foi porque a vítima me ameaçou, eu fui lá e matei. Foi porque o cara brigou comigo, pegou o taco de sinuca, veio pra cima, defendi e matei ele. Foi porque o cara tava me fazendo raiva faz muito tempo, fui lá e matei ele. O cara me ameaçou, fui lá e matei ele. Normalmente os criminosos, os homicidas, nessas circunstâncias, vão alegar isso, e na perspectiva deles, a pena está sendo equilibrada e às vezes até um pouco exagerada. E aí você pode perguntar, tá bom, Flaviano, você falou aí de ladrão, de homicida, de ameaça, de porte de arma, bom, esses crimes aí tudo bem. Agora, será que até o criminoso que pratica o crime de estupro vai achar que a pena que ele recebeu não é justa? Será que ele acha que aquela pena é alta? Será que os parentes do autor de um crime de estupro acham que a pena que o estuprador recebeu é justa, é equilibrada, é exagerada? Em se tratando dos crimes de violência sexual, nós temos sempre uma argumentação que é acompanhada pelos parentes. Normalmente é acompanhada pelos parentes a de que o estuprador é doente. Na verdade, ele é um ser que precisa de ajuda psicológica e psiquiatra. Essa é a argumentação utilizada e que muitas vezes é acompanhada pelos parentes. E sob esse manto, quer dizer, se revestindo dessa argumentação de que então o estuprador seria um camarada doente, que precisaria de ajuda psiquiátrica, precisaria se medicar, então se afirma que as penas em relação aos estupradores, em alguns casos, estariam sendo justas ou equilibradas, comparadas ao mal que o camarada praticou, que na minha perspectiva é um total absurdo. As penas dos crimes de violência sexual condenam as vítimas pela eternidade, mas aí novamente aqui não é a minha opinião. É difícil, né? É difícil falar de crime, e principalmente desses crimes de sangue, esses crimes violentos, sem a gente lançar a nossa opinião. Por isso eu quero convidar você, comente aqui, fale o que você pensa a respeito da pena, fala se você acha que as penas são justas, se você acha que há equilíbrio nas penas aplicadas no nosso país. Discorde, concorde, deixe o seu like, deixe o seu dislike, faça o que você quiser, compartilhe se você gostou. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!